Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olha só, se você tem o Canadá como uma alternativa para fazer intercâmbio, e é bom ter esse país em mente, tem ótimas oportunidades por lá, então você não pode deixar de ouvir esse episódio. Vamos conversar com alguém que sabe todo o caminho para chegar lá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com o podcast Intercâmbio. A gente vai conversar agora com a Isabela Silva Casker. A Isabela está falando com a gente, olha que chique, diretamente de Barcelona, na Espanha. Ela atualmente está fazendo mestrado, mas ela é graduada já em Pedagogia pela Universidade de São Paulo, pela USP, em Ribeirão Preto, e ela fez no último ano da graduação, ainda em 2019, um intercâmbio no Canadá, mais especificamente em Montreal, na Concordia University. E ela vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência e também contar de um trabalho bem bacana que ela faz, ajudando outros intercambistas que querem estudar no Canadá. A gente vai ter mais detalhes daqui a pouquinho. Isabela, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente aqui. Bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Olá, muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. O intercâmbio é uma coisa que você perseguia sempre, assim, um sonho seu de fazer, ou foi algo que surgiu durante o curso? Porque eu vi que você fez mais no final do curso, né? Foi alguma Isso. coisa que foi despertada durante a graduação ou já era um sonho antigo? Essa questão de fazer o intercâmbio, na verdade, sempre foi a minha vontade, porque desde jovem eu sempre estive conectada com oportunidades de conhecer, fazer voluntariado com pessoas de diferentes culturas, né? Sempre me interessei por estudar línguas. E dentro da universidade eu sentia que, infelizmente, eu não tinha tanto a oportunidade de prestar diferentes vagas, né, para intercâmbio focados em educação. E aí, esse sonho ficou para mim dentro da minha experiência desde o início da universidade. E por quê? Porque eu não venho de uma família, né, privilegiada ao ponto de ter condições de pagar totalmente um intercâmbio, né, no exterior. Então, em 2019, por que eu fiz no último ano de graduação? Porque eu não tinha conhecimento da bolsa que eu prestei, né, que é a Bolsa Maitex Global Link. E aí, no final do ano, né, desse meu penúltimo ano, eu recebi um e-mail da universidade sobre essa bolsa. A Maitex, ela é uma organização canadense que recebe fundos tanto privados como do governo canadense e tem parceria com diversos países do mundo, né? E acaba que fazendo esses editais, não só para alunos de graduação, mas tendo também editais de pós-graduação e também editais para mais vagas em tecnologia, por exemplo, porque eles querem acelerar o desenvolvimento, né, não só acadêmico, como também econômico do Canadá. E aí eu lembro que eu vi essa vaga, então eu decidi aplicar e basicamente eu fui selecionada de um projeto que era para fazer uma pesquisa e estágio, né? Então eu iria passar 3 meses no Canadá durante o verão. E aí eu passei então de junho a setembro de 2019 no Canadá, estudando na Concordia University de Montreal, com tudo pago, com uma bolsa também 100%. E o meu projeto foi em Social Movements and Arts Based Work in Montreal, que basicamente era um projeto que eu estava trabalhando com um professor dessa universidade para a gente organizar um banco de dados, né, de diversos movimentos sociais e organizações sociais de Montreal. Tinha mais de 180, e da gente organizar todos esses dados, fazer um mapa interativo para um curso específico da universidade que os alunos iriam fazer estágio, né? Eles faziam estágio nessas organizações, e eles não tinham esses dados compilados desde que começaram. Então foi bem interessante, porque não foi uma pesquisa muito extensa, foi uma pesquisa bem prática, e eu consegui então ir para o Canadá por meio dessa experiência. No teu caso, a razão da escolha foi a bolsa, pelo que eu entendi, né? Você tinha tentado antes no Canadá. Como é que foi seu processo assim de escolher para onde ir? A língua, eu acredito também que é um fator determinante. Por quê? Eu já sabia falar inglês, só que esse programa que eu prestei, ele não me pediu o teste de proficiência, que é o TOEFL, né, para a língua inglesa.
Então eu acredito que os estudantes, eles podem se, organizar, pensando em qual universidade eles gostariam de prestar ou qual país, também levando em consideração a questão da língua, né. Então acho que isso, somam-se os fatores, então, questão de bolsa, como que essa pessoa, esse estudante vai ser financiado, então quais são os editais disponíveis para quais países, e também estar aberto, né, porque eu lembro que quando eu vi o edital, eu prestei tudo, eu estava bem aberta para praticamente, vamos dizer, qualquer que fosse o país que eu conseguisse me comunicar bem e que eu conseguisse me inserir na cultura de uma forma talvez mais tranquila. E você teve que aprender francês para estudar lá? Eu consegui me comunicar praticamente em inglês, inclusive eu melhorei muito meu nível de inglês em Montreal. É uma cidade extremamente adaptada para estudantes do mundo inteiro. É uma cidade muito internacional, assim, muito cosmopolita. E eles são muito conhecidos, né? Todas as universidades, não só em Quebec, em Montreal, mas as universidades canadenses, elas são muito conhecidas por ter muito estudante internacional. E no caso do Quebec em si, Montreal eu achei uma cidade muito tranquila de treinar o inglês. Eu já sabia francês, né? Eu estava num nível ainda intermediário, básico ali, mas eu tive sim a oportunidade de melhorar um pouquinho. Mas eu não diria que foi essencial para eu sobreviver na universidade. Até porque a minha pesquisa foi toda em inglês. Então, eu acho que isso vai muito também do tipo de não só classe, né, que você vai estar, não só aulas ou projetos, né, porque existiam projetos em francês, só que eu não cheguei a me inscrever para nenhum deles por causa disso, porque eu sabia que meu nível ainda era muito inicial. Mas eu diria que esse é um outro lado do Canadá muito bacana, assim. Acho que qualquer lugar que você for, eles sabem falar as duas línguas, mas no caso do Quebec, eu diria que é mais difícil para você se adaptar. Nas cidades são menores, né? Se você não souber o francês, porque aí sim, até mesmo na própria Quebec City, o francês é muito mais forte que o inglês. Mas no geral, até para experiências de intercâmbio mais curtos, é super possível você se adaptar e com certeza você vai aprender dentro da imersão da língua mesmo, né? Conta um pouquinho como é que é morar em Montreal, como é que foi teu período lá? Eu particularmente gostei muito de Montreal. Não é uma cidade pequena. As cidades canadenses, elas são bem espalhadas, porque o território dele é muito grande. Então você vai ver que há cidades maiores que são mais conhecidas, por exemplo, Vancouver, Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa, que é a capital do país, que elas são muito mais assim internacionais no sentido de você encontrar várias culturas. Então você vai encontrar a cultura chinesa, italiana, árabe, indiana, mas tem outras cidades que elas são mais do interior, né? Que elas são um pouquinho mais afastadas, que são menores. Então, comparado à minha expectativa, acho que Montreal para mim era uma cidade no tamanho ideal, né? Não era tão grande quanto Toronto, por exemplo, era uma cidade menor. Dentro da minha experiência no verão, como eu falei, eu acho que o Canadá ele se transforma. Eu tive a oportunidade de passar ali 3 meses num clima muito ameno, muito parecido com o clima do Brasil. Muitas coisas aconteciam na cidade, as pessoas elas realmente ficam muito felizes de aproveitar o verão. É quando tem as férias das crianças, as férias escolares e das universidades. Então, até o turno deles de trabalho, né, ele é reduzido na sexta-feira. Você vê muitos eventos acontecendo de formas gratuitas, né, ao redor da cidade. Então, eu lembro que eu fui em festivais de comida, festivais de jazz, diferentes eventos artísticos que era feito pela cidade. Isso o Canadá acho que é bem forte, assim, o quanto eles valorizam essa vida comunitária. Tem também muitos, não só eventos, mas muitas iniciativas que você vai ver de trabalho voluntário, de iniciativa ambiental. Tudo isso eu acho que deu uma atmosfera muito especial para minha experiência. Eu acho que se transformou num combo muito bom. O custo de vida ele não é tão barato, né, quanto às vezes comparado ao Brasil. É um custo de vida que você pode esperar a nível dos Estados Unidos, nível de Europa, então a gente também não pode romantizar esse lado. É sempre importante que todos os estudantes, quando eles vão para alguma outra cidade no exterior, pesquise bastante, não só essas informações mais comuns que nem eu trouxe aqui, de questão de língua, cultura e tudo mais, mas também questões de moradia, né? Então, geralmente, você tem que pensar assim, que quanto maior a cidade que você vai, com mais antecedência você tem que buscar, então, uma acomodação, né? É importante a gente apontar também, em relação a isso, a preparação, né? Para a própria questão da estação que você vai. Então, se for um inverno, o inverno do Canadá é super rigoroso, né? A gente tem que se preparar
Não para ficar levando roupa de frio do Brasil, por exemplo, que são coisas que parecem meio básicas, né? Mas para comprar lá. Se você vai para um outro lugar, você tem que ver também como que vai ser seu acesso à saúde. Geralmente você tem que ir com seu seguro saúde privado, né? Então, acho que todos esses detalhes eu consegui estar bem acobertada pela bolsa que eu tive, mas também eu acho que eu consegui pesquisar também com um pouco de antecedência sobre isso e tornou a minha experiência de morar em Montreal mais tranquila. Do resto, assim, o transporte, incrível, tudo super bem conectado, o metrô funciona muito bem, existem cartões, né, para estudantes com tarifas reduzidas, isso não só em Montreal, mas outras cidades. Não precisei de carro para nada, só se fosse o caso de viajar. Uma curiosidade interessante é que Montreal está só a 6 horas de Nova York. E então, assim, para pessoas que podem fazer isso, pessoas que vão estudar lá e gostariam, é até interessante porque você consegue até conhecer 2 países da América do Norte ao mesmo tempo. Dá até para dar um rolê em Nova York, então. Hoje, você faz parte de uma rede de alumni, né, de Alumni Canadá. Isso, isso. Os estudantes que, já participaram do intercâmbio e tal, e agora estão ajudando outros, intercambistas também, né. Isso. Vocês ajudam, inclusive, os alunos a conseguir oportunidades como essa que você teve, de ir para o Canadá, ficar 3 meses com uma bolsa 100%? É muito difícil isso? Como é que é? Eu faço parte da Alumni Canadá Brasil, né, que é uma organização sem fins lucrativos, que, como você falou, né, é basicamente formada por voluntários que são ex-alunos brasileiros que já foram para o Canadá. E a gente ajuda, né, outros estudantes e também até mesmo pessoas que gostariam de trabalhar no Canadá por meio do nosso programa anual de mentoria. A gente tem lives, que são webinars, a gente tem também e-books, tem vídeos gravados, e a gente oferece também um auxílio mais diferenciado no sentido de tirar dúvidas, compartilhar a nossa experiência, mas também compartilhar o conhecimento que a gente tem atualmente. Então, por exemplo, a gente tem esse programa de mentoria anual, que geralmente ocorre no final do ano, em que a gente coloca em contato um aluno ou uma pessoa que atualmente está no Canadá, que está estudando ou trabalhando, ou que já foi e voltou para o Brasil. A gente coloca e faz um par, né, com uma outra pessoa que a gente chama de mentorado, que está buscando, né, oportunidades, conhecimento em relação a como colocar esse plano Canadá em prática. Eu acredito muito no poder do voluntariado e isso também é uma coisa muito, 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 muito valorizada no Canadá. Lembra que eu falei sobre a questão do senso da comunidade? Então a gente tenta muito trazer esse senso comunitário, né, de espalhar informação e também de compartilhar informação para outras pessoas, não só nessa forma de mentoria, mas também por meio das redes, sempre colocando posts assim, seja editais que sejam abertos, seja conteúdos de como você deve fazer, por exemplo, os documentos de uma application, né? Quando você vai aplicar para uma vaga, o que não é algo impossível, vamos deixar bem claro, né? Eu vim de um background de pedagogia. Assim, eu não sei quantas pessoas vocês conhecem de pedagogia que já fez intercâmbio, mas na minha experiência passada eu conheci um total de 0 pessoas. Então, assim, eu não venho geralmente de um curso que tem tantas oportunidades no exterior. E mesmo assim eu consegui. Ou seja, não é porque, né, nossa, eu sou um exemplo, assim, uau, de todas as barreiras que foram quebradas. Mas a verdade é porque existe um passo a passo que é possível você colocar em prática e conseguir essa vaga. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma application para uma universidade, né, ou seja, se inscrever no edital, seja para graduação, para o intercâmbio, até mesmo depois para pós-graduação, né? Lembrando que é importante a gente pensar que a pós-graduação no Canadá é muito forte. Então, até para estudantes que são de pós-graduação, você ainda tem totalmente a chance, né? Você precisa ter uma série de conhecimentos que geralmente não é adquirido na universidade de forma tão prática. Então, vamos lá. No Brasil, às vezes você vai se inscrever no edital e aí você, às vezes, tem um projeto de pesquisa que você vai apresentar com o seu currículo, né? No exterior, isso muda um pouquinho. Então, além do seu currículo, eles pedem alguns documentos que são mais específicos, por exemplo, uma carta de motivação, que é para você contar um pouquinho numa página só. Por que você quer aplicar para um programa, por que você quer aplicar para aquele edital, por que você se vê, né, às vezes, como um bom candidato, uma boa candidata. Existem outros documentos também, né, que eu já passei por isso, mas que é muito comum, não só no Canadá, mas também no exterior, que seriam carta de referência de professor, né, um professor ali que você trabalhou mais próximo, que você já estudou, que você possa compartilhar uma informação mais específica, né, do que você contribuiu para um projeto. Enfim, todos esses documentos, que são documentos de rotina, né?
para você fazer um intercâmbio, nem sempre a gente sabe como fazer. E aí, na Alumni Canadá, a gente tem alguns e-books, alguns materiais que a gente até disponibiliza no site, mas que agora a gente está até ampliando, né? Que é justamente para que as pessoas elas possam ter acesso, elas possam entender como funciona para colocar em prática mesmo esse plano. Então, a ideia nossa, né, é que a gente tenha como objetivo, então, promover a oportunidade de estudo e trabalhos no Canadá para os brasileiros. E para isso, a gente já existe, né, desde 2012, né, a gente está em parceria sempre, né, com o Consulado do Canadá no Brasil, especificamente o Consulado do Canadá em São Paulo, e a gente, atualmente, a gente tem parceria com outras universidades para trazer essas dicas, né? Seja com a Universidade de Montreal, que é de Montreal, seja com a University Canada West, que é de Vancouver, e até mesmo a gente está firmando uma parceria agora, né? Na verdade, ela já foi firmada, que é com a Evisa Immigration, né? Que enfim, é uma empresa específica para essa questão de imigração e dúvidas. E tudo isso a gente então faz querendo mesmo ajudar as pessoas, e a nossa rede ela só vai se expandindo cada vez mais, justamente por ser feitas por voluntários. Gente, a Isabela, ela é uma pessoa muito humilde, muito modesta. Ela está dizendo assim: poxa, eu consegui aqui. Eu não era uma pessoa que tinha um perfil de que parecia que ia conseguir qualquer intercâmbio, não conhecia ninguém de pedagogia que tinha feito, mas eu fui lá e fiz e tal. Mas o intercâmbio que ela fez no Canadá não foi a única experiência internacional dela, né? Abriu portas, imagino, para outras experiências também, né? Para onde você foi depois do Canadá, Isabela? Conta aí. Sim, sim, é verdade. É... Obrigada pela parte do modesta. Espero que não tenha soado, pessoal, muito falsa modéstia da minha parte, mas atualmente eu decidi, depois do Canadá, eu pensei, poxa, eu gosto muito, né, gostei muito de ter essa experiência internacional, quero ter mais, por mais tempo. Eu descobri, então, a Erasmus Mundus, né, que oferece diferentes projetos de mestrado em diferentes áreas, né, no caso, a minha área atualmente é em políticas educacionais, também com bolsa 100%, digamos que todas as oportunidades que tem bolsa são as que fazem crescer meus olhos, né? Porque sem bolsa acaba ficando um pouco mais difícil. A E, gente vai colocar o contato da Isabela aqui depois para claro, vocês procurarem, tá? Porque ela é perita em conseguir bolsa 100%, vocês estão vendo. pode colocar. Exato, então atualmente eu faço esse mestrado, por isso que eu tô em Barcelona, na Espanha, né, pessoal? Mas, se eu quisesse, eu também poderia ter voltado para o Canadá, porque esses programas, né, que acabam financiando diferentes estudantes, não só a Mytex, mas tem outras editais também, até do próprio governo, né, canadense, tem a ELAP, que é para estudantes da América Latina, eles dão bolsa não só 100%, como também bolsas parciais, e muitas vezes eles instigam os alunos a voltarem para a pós-graduação, né, e dão incentivos, às vezes, de bolsas parciais para pós-graduação, mestrado, doutorado. Então é legal ressaltar isso também, de como o Canadá ele realmente quer investir em alunos de diferentes países para desenvolver depois a economia canadense, enfim, poder contribuir de alguma forma e ficar no Canadá, porque o país é um país de imigrantes, né, praticamente. Isabela, momento propaganda agora da Alumni Canadá. Quem se interessou, está com muita vontade de estudar no Canadá depois disso tudo que você falou, procura vocês como? Então vamos começar pelo Instagram. Vocês vão procurar Alumni Canadá, né, no Instagram, mas como que a gente escreve? Alumni, né? Alumni Canadá. E a gente também o mesmo nome, né? Alumni Canadá Brasil, no LinkedIn, né? Então lá é muito importante também para você fazer network, então é bem interessante. Além disso, temos o canal do YouTube, que tem um monte de live gravada, um monte de material. Vocês também podem nos achar como Alumni Canadá, Alumni Canadá Brasil, mais especificamente, se você quiser ter certeza que é a Alumni do Brasil. Eu diria, então, que essas são nossas 3 principais redes sociais de hoje. Lá a gente posta não só materiais, como eu falei, mas também a gente posta eventos que a gente faz com nossos parceiros, com diversas universidades, eventos que a gente faz também com outras organizações. E, além disso, se vocês quiserem acessar os documentos que eu comentei com vocês, se vocês quiserem ficar por dentro do programa de mentoria que a gente abre todo ano, a gente sugere que vocês entrem direto no nosso website, que é alumnicanadabrasil.org. Então, eu acho que essas são as formas mais fáceis de vocês entrarem em contato.
E eu vou deixar também aqui no podcast para que vocês acessem, se quiserem falar diretamente comigo, estou super a postos para ajudá-los para o que for necessário. Então, como a Isabela adiantou aqui, a gente vai deixar na descrição do episódio aqui todos esses links, esses endereços aí da Alumni Canadá, para facilitar aí, eles produzem bastante conteúdos, ajudam bastante mesmo quem está procurando uma oportunidade, tem oportunidades muito legais no Canadá. Quem é aluno da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, onde é baseado aqui, né, a universidade que abriga esse podcast, a própria UDESC tem convênio com várias universidades do Canadá, em que você pode estudar lá sem pagar a universidade de destino. Em alguns casos você pode ter bolsa também, e tem todas essas outras oportunidades aí oferecidas pelas universidades, pelo governo do Canadá, muitas vezes, que também abrem essa possibilidade de bolsas, né, aumentam as chances de você conseguir passar por essa experiência. Isabela, a tua experiência é muito rica, assim, muito legal. A gente queria falar mais sobre ela. Vamos combinar, de repente, de você voltar para o podcast para falar do teu mestrado, tá? Eu acho que vai render outro programa aqui, porque senão a Opa! gente, a gente só termina amanhã aqui se for falar de tudo. Gente, a Isabela tem uma história muito legal aí. Ela está fazendo estágio na ONU e tem um monte de coisa para falar aí, tá? Vocês entrem em contato com ela depois ali pelo Instagram, que vai estar na descrição do podcast, que ela conta tudo para vocês, tá? Isabela, Pode deixar. antes da gente encerrar aqui a nossa conversa, infelizmente, né, uma hora a gente tem que encerrar, apesar de ela estar É tá muito verdade. legal. Deixa uma mensagem aí para quem está pensando em fazer intercâmbio aí, para convencer o pessoal a estudar no Canadá. Bom, pessoal, primeira coisa, não pensem que é impossível, porque não é. Pesquisem muito em diferentes lugares que vocês possam ter acesso a conteúdos, né? Seja de pessoas que já moram lá no Canadá, seja de pessoas que estão indo para o Canadá. Você pesquise, então, para entender melhor como que é o dia a dia dessas pessoas, né? Para ver se é isso mesmo que chama a atenção de vocês. Pesquise muitos editais oficiais, tá? Até mesmo, eu vou deixar aqui para vocês, junto ao podcast, o site oficial do governo canadense, eles têm informações diretas, né, sobre bolsas que são do governo, então aí não é iniciativa privada. Pesquise muito na internet. Eu vou também deixar outras sugestões de sites, mas assim, modelos de como construir um currículo bom para o mercado canadense, seja o mercado de trabalho como o mercado até, vamos dizer assim, de universidades, né? Pesquise com antecedência informações de onde você quer morar. Então, assim, custo de vida, qual é o clima. Parece que não, mas isso no Canadá conta muito, porque realmente não é um clima tão tranquilo quanto o Brasil. E, claro, pesquise com a sua universidade. E, assim, faça tudo isso com tranquilidade e com tempo. Não adianta achar que esses projetos, assim, de fazer intercâmbio em outro país, é uma coisa que você faz em poucos dias. Porque geralmente todos esses editais que eu comentei, eles abrem 6 meses antes de você estudar de fato, um ano antes. Então faça as coisas com calma, pesquise bastante e não desista. E veja assim, lembre que todo dia que você faz um pouquinho disso é um dia que você está mais perto do seu sonho, né? E também é uma forma que você consegue colocar em prática, né? O que você gostaria, né? É uma forma que você tira essa vontade desse plano de sonhos e coloca mesmo e se transforma num projeto. Muito legal, é isso aí. Então, para quem é aluno da UDESC especificamente, você pode começar essa pesquisa no site udesc.br/intercâmbio. Lá tem todos os programas de intercâmbio que a universidade tem a lista com links ali de todas as universidades conveniadas, inclusive as que ficam no Canadá, tem várias ali, tem algumas alternativas ali no Canadá. Começa a pesquisar, ouve de novo aqui o podcast, porque as dicas da Isabela são muito valiosas assim para ouvir uma vez só, é bom você ouvir de novo, e você vai estar com um bom começo aí para começar essa aventura de intercâmbio, que é uma coisa única, né, Isabela? Todo mundo que faz diz isso, né? Intercâmbio é uma experiência que muda a tua vida, enriquece de uma maneira que talvez outra experiência não chegue perto, né, disso aí, né, sempre é uma coisa Sim, muito legal. sim, sim. E legal, a gente falou então aqui com a Isabela Silva
Kasker, ela é formada em pedagogia pela USP de Ribeirão Preto, conversou um pouquinho com a gente sobre a experiência dela de intercâmbio no Canadá, mas principalmente falou sobre a Alumni Canada Brasil, a rede de intercambistas, ex-intercambistas, de que ela é vice-presidente, que ajuda pessoas que querem estudar no Canadá, né, de diversas maneiras, divulgando oportunidades, produzindo material disponível na internet, nas mídias sociais, para quem quer se preparar, para quem quer conhecer as oportunidades. Trabalho muito legal, a gente vai deixar, repetindo, né, insistindo mais uma vez, a gente vai deixar vários links aqui na descrição do episódio para você poder iniciar essa pesquisa, conhecer mais o trabalho que eles fazem e essas oportunidades. Sim. Isabela, muito obrigado aí por ter compartilhado as suas informações, a tua experiência, bem legal mesmo. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Fico muito feliz de poder contribuir. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e estou à disposição para ajudar no que for necessário, até mesmo em próximos temas de podcast. Viu? Muito obrigada, Carlito. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.